Olá, uma boa tarde para você que está acompanhando a programação do SBT Santa Catarina. O novo governador do estado foi escolhido com uma votação histórica neste domingo. Boa tarde para você também, Fernando. Boa tarde, Diane. Boa tarde para você de casa. Tudo bem? 71% dos eleitores catarinenses decidiram que comandante Moisés do PSL vai governar o estado, Diane, a partir de janeiro do ano que vem. A festa da vitória durou a madrugada. Na capital, a Avenida Beira Mar Norte recebeu cerca de 9 mil pessoas, de acordo com a Polícia Militar. Tubarão, Lages, Chapecó, Joinville, Blumenau, Criciúma e por aí vai, foram algumas das cidades que também tiveram comemoração. Festa que também comemorou a vitória de Jair Bolsonaro, que fez mais de 55% dos votos no país e venceu Fernando Haddad do PT. Aqui em Santa Catarina, Bolsonaro teve votação histórica, 75% dos votos. Muito bem, agora aqui no SBT Meio-Dia, tudo sobre as eleições com a análise de Cláudio Prisco Paraíso. E mais, ao vivo vamos receber o governador eleito aqui do estado. Não saia daí, fique com a gente, são muitas as informações. Muito bem, estamos no ar ao vivo para toda Santa Catarina. Muito obrigado pela audiência e eu quero começar a edição de hoje também agradecendo você pela participação ontem na nossa transmissão ao vivo pelas redes sociais. Chegamos a 1.100.000 pessoas alcançadas, quase 500 mil visualizações, 33 mil comentários. Muito obrigado. Olha, neste domingo, cerca de 4.200.000 eleitores foram às urnas aqui em Santa Catarina para escolher o presidente da República e também o governador do estado. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, ao longo do dia foram relatadas 338 ocorrências envolvendo as urnas eletrônicas, mas nenhum município precisou realizar a votação manual. E segundo a Polícia Militar, foram registradas 23 ocorrências envolvendo prisões por violação do sigilo do voto, divulgação de propaganda e boca de urna. E a gente continua com essa informação, as imagens das zonas eleitorais, você acompanha aqui no SBT Meio-Dia. Diane, um dia bem, movimentado, Fernando. Hein? Bastante movimentado, fazendo um balanço deste domingo, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral e órgãos da Segurança Pública avaliaram como foi tranquila a votação aqui no estado. Com 100% das urnas apuradas, às 8 horas e 6 minutos, o candidato Moisés do PSL foi eleito. E o Prisco já está aqui conosco para comentar cada detalhe dessa votação histórica aqui no estado. E você também pode participar, né, Fernando? Inclusive, daqui a pouco, aqui no SBT Meio-Dia, ao vivo, vamos receber o novo governador de Santa Catarina. Então, mande já a sua pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 48 99162 2676. Prisco Paraíso, uma boa tarde para você. Tudo bem, Diane, Fernando? Oi, Prisco. Vamos bem? então aos números do governador eleito em Santa Catarina. Como é que ficou a votação final? Você já confere com a gente. Lembrando que você vai entrevistar conosco o governador do estado aqui no SBT Meio-Dia. Já mandou a sua pergunta? O WhatsApp está na tela. Vamos aos números então, Prisco. Comandante Moisés acabou vencendo a eleição com 71% dos votos, enquanto o Merizio ficou com 28%, Prisco. Olha, votação histórica, jamais vista em todos os tempos em Santa Catarina. Nunca tivemos uma diferença dessa. Tivemos em 98, Esperidião a mim, 1 milhão em cima de Paulo Afonso Vieira. Mas aí nós estamos falando de mais de 1,5 milhão de votos de frente. Estamos falando de quase 3-1 no plano estadual. Gelson Merizio fez 121, então ele fez aí uns 30, 40 mil votos a menos do que no primeiro turno. Ou seja, eleitores que estiveram com ele acabaram transferindo o voto para Moisés. Por quê? Talvez pela campanha estabelecida no marketing e na comunicação para desconstruir, para tentar destruir Carlos Moisés. A população reagiu a isso. Muito embora, na desenvoltura pessoal, Gelson Merizio tenha tido uma grande performance indiscutível, falando de experiência, de preparo, de competência para enfrentar os desafios, ele saiu-se muito bem. E apesar da derrota, de ter feito menos votos no segundo do que no primeiro, transforma-se no líder da oposição em Santa Catarina. Cláudio Prisco Paraíso, vamos dar uma passadinha então aqui os números para governador, os números finais
Para governador em Santa Catarina, neste segundo turno, Moisés 71, Gelson Merizio 28% dos votos. Agora a gente vai ver, Prisco, a votação de Jair Bolsonaro aqui em Santa Catarina, porque é o seguinte, ele ficou muito perto do número que o comandante Moisés garantiu nas urnas. Bolsonaro, no primeiro turno, fez aqui no estado 65% dos votos e neste segundo turno chega a incrivelmente marca de 75%. Foi uma diferença aí de 5%, o que retrata o seguinte: voto casado. Voto casado em Bolsonaro e Moisés. Foi a verticalização do voto. Por mais que Gelson Merizio, já no primeiro turno, tenha declarado voto a Jair Bolsonaro, mas não teve jeito. Foi a verticalização partidária. PSL, Bolsonaro e Moisés. Bolsonaro bateu quase 3 milhões de votos. E Fernando Haddad não chegou a 1 milhão. Ou seja, mais uma vez, 3-1. Foi uma vitória esmagadora. Nunca nenhum político em Santa Catarina se aproximou de 3 milhões. O próprio Raimundo Colombo, daí nome catarinense, que fez a maior marca em 2014, foi 1.800.000. Moisés agora fez mais de 2.600.000. Então, efetivamente, foi um resultado maiúsculo e outra leitura. Bolsonaro faz aqui em Santa Catarina, tanto no primeiro quanto no segundo turno, a maior votação proporcional do país. Isso já havia ocorrido 2 vezes em Santa Catarina. Com Lula, apenas no primeiro turno, em 2002, e Aécio, apenas no segundo, em 2014. Outro detalhe também a ser destacado é o seguinte: Bolsonaro teve aqui em Santa Catarina 2 votações maiúsculas. E o governador é correligionário. Então, são 2 motivos, Fernando e Udiane, para reforçar a força de Santa Catarina no contexto federal a partir de 1º de janeiro. Vai ter uma representação forte de Santa Catarina no governo, inclusive, de Jair Bolsonaro, né? Com a possibilidade de um ministério, sim. Por que não? Talvez não um correligionário, mas Esperidião Amin, que é amigo de Bolsonaro, os últimos 8 anos conviveu com ele, seria um nome indiscutível para participar do governo, porque desenvoltura intelectual e embocadura moral o tem, Esperidião Amin. Ou buscar algum nome do PSL, talvez, aquele que quase se elegeu senador, Lucas Esmeraldino, embora jovem, mas poderia ser o nome a ser aproveitado, ou ele fica aqui para compor o governo de Carlos Moisés. São apenas elucubrações e especulações. Expectativa, então, que essa verticalização que aconteceu nas urnas também aconteça agora na formação do governo e até mesmo depois na distribuição de verbas e tudo mais. Jair Bolsonaro acompanhou a apuração em casa. Vamos ver? Ele estava no Rio de Janeiro acompanhando, inclusive a segurança foi reforçada do lado de fora pela Polícia Militar. Até mesmo grades foram colocadas no condomínio que fica na Barra da Tijuca. Você vê aí imagens aéreas da multidão que se formou em frente à casa de Jair Bolsonaro na tarde deste domingo. Familiares, amigos e aliados do então candidato estavam com ele acompanhando a apuração. E quando o resultado final, aí você está vendo, saiu a comemoração. Dá para ouvir um pedacinho? Tá aí a participação, então. A gente viu as imagens do interior da casa de Jair Bolsonaro. O primeiro discurso do presidente eleito foi pela internet. Afinal de contas, Prisco, foi na internet, foi nas redes sociais que ele fez toda a campanha dele. Logo depois, Bolsonaro discursou para emissoras de televisão. Vamos ver um pedacinho desse pronunciamento. Discurso para as emissoras de TV, o presidente eleito disse que o governo dele vai defender a democracia. Esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. E que vai defender quem respeitar as leis. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. Apontou os rumos do novo governo. O governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios. E da política internacional que será adotada a partir do ano que vem. Libertaremos o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos. Muito bem, Prisco, dados do Brasil também temos aqui. Diane e Fernando, manifestação muito feliz. Falou em democracia, em liberdade, em respeito à Constituição, em efetivamente imprimir um respeito
a Federação Brasileira, com a transferência de recursos para municípios e para estados, um discurso liberal, redução do Estado brasileiro, privatização. Olha, perfeito. Hoje pela manhã, o mercado financeiro respondeu maravilhosamente bem, as ações subindo, dólar descendo. Não poderia ter sido mais feliz na sua manifestação. É uma lua de mel agora com o mercado financeiro. Tem que ver se essas reformas vão ser mesmo aprovadas para que continue assim, dessa forma. Falou também em juros baixos, prestigiar o empreendedorismo, o jovem, emprego, renda. Agora, fantástico. Vale destacar que ele fez 2 pronunciamentos, como a gente colocou na rede social, e o Diane, ali na rede social ele fez um discurso mais para o público dele, enfim. Quando ele foi para o pronunciamento oficial na televisão, aí mais apaziguador, falou em respeitar as minorias, tudo o que a gente esperava de um presidente eleito. Lamentável a registrar o comportamento de Fernando Haddad. Que não sequer cumprimentou, não citou o presidente eleito, não o cumprimentou, não ligou. Isso realmente, e agora já circulando nas redes sociais, o Boulos, que nós entrevistamos aqui, candidato PSOL, conclamando a população para ir às ruas. Uma manifestação já na semana que vem. Mas como manifestação? É o resultado das urnas. A escolha foi democrática. Resistência a quê? Prisco, esse é um dado que a gente tem agora, que é do Brasil. A gente mostrou o telão Santa Catarina, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Votação expressiva aqui em Santa Catarina para Jair Bolsonaro. E esses são os dados Brasil. 55,13% Jair Bolsonaro, 44,87% Fernando Haddad. Vejam só, aqui em Santa Catarina ele fez mais do que 75% dos votos, portanto 20 pontos acima da média nacional. Já Fernando Haddad fez aqui 24, 20 acima da média nacional ele fez, e aqui 20 abaixo. Então é um número muito interessante. 55, 75 em Santa Catarina, 44, 24 em Santa Catarina. Então, isso é um dado impressionante. Outro dado, não, retornando. Por isso a gente volta com mais dados ainda. A gente tem só uma informação que é o seguinte, daqui a pouco, então, ao vivo aqui no SBT Meio Dia, nós vamos receber o governador eleito de Santa Catarina. Mande a sua pergunta, então, pelo nosso WhatsApp, participe. O telefone é o 48 99162 2676. Também estamos ao vivo pelo Facebook. E falando da eleição aqui no estado, o comandante Moisés votou neste domingo em Tubarão, na cidade onde mora. Ele chegou por volta das 11h15 da manhã no Colégio São José, acompanhado da esposa e também das 2 filhas. Em seguida, o comandante Moisés veio para Florianópolis, onde acompanhou com familiares e amigos a apuração dos votos. Ele só voltou a falar com a imprensa às 8 horas da noite, após a confirmação do resultado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Enquanto isso, muitos eleitores já faziam festa na Avenida Beira-Mar Norte. Bandeiras do Brasil, camisas da seleção brasileira, abraços, carreata e buzinaço. Assim foi a festa pela eleição do comandante Carlos Moisés ao governo do estado. Eu espero que ele consiga fazer coisas melhores que os antigos governadores fizeram, né? Tem que acabar com essa história aí de cada um que se elege, coloca um montão de partido, ficar dividindo os pedaços da pizza. Eu, como todos os catarinenses, não temos nenhuma dúvida que vai ser um excelente governador. Em Florianópolis, a festa se concentrou na Avenida Beira-Mar Norte. A comemoração se juntou à festa pela eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República. Carlos Moisés era um azarão nas eleições em Santa Catarina. Nas primeiras pesquisas de intenção de voto, ele tinha apenas 1%. Mas já na reta final do primeiro turno, teve um crescimento muito grande, impulsionado pela popularidade aqui no estado do candidato à presidência Jair Bolsonaro. Mesmo assim, Moisés manteve ao longo de toda a campanha um discurso muito mais ameno, longe das grandes polêmicas. Logo depois de confirmado o resultado, o novo governador deu um pronunciamento na sede do TRE e depois foi para casa com a família. Não é só uma noite festiva, mas é uma noite que remonta à responsabilidade que recai sobre os nossos ombros. Quero agradecer a todos os eleitores de Santa Catarina, todo o povo catarinense. Acreditamos que é possível fazer diferente e eu sou um retrato
da esperança do catarinense, do jovem que começa hoje. Que não sonhe mais em deixar o Brasil, que não sonhe em deixar o nosso Estado, que tenha esperança na renovação e no futuro do nosso Estado e do nosso país. E a festa não foi só na capital. Em diversas regiões do estado, os catarinenses foram às ruas comemorar o resultado das eleições. Um dos locais foi Tubarão, onde o governador eleito comandou o Corpo de Bombeiros Municipal. Pouco depois que as votações foram encerradas, os eleitores de Tubarão, no sul do estado, cidade onde vive o governador eleito, foram para o centro. A polícia estima que cerca de 2.500 pessoas tomaram a Praça 7 de Setembro. Devido ao grande número de apoiadores, um trecho da Avenida Marcolino Martins Cabral, a principal de Tubarão, foi fechada. O público cantou e ergueu bandeiras. Na maior cidade do estado, Joinville, a festa aconteceu simultaneamente em vários pontos. Um grupo acompanhou a votação com um trio elétrico e um telão. Em seguida, uma carreata começou, com a polícia militar acompanhando os veículos. Eles foram até a Praça da Bandeira, onde seguiram em festa. Em Blumenau, o resultado da eleição encheu as ruas do centro. Segundo a Polícia Militar, às 8h30 da noite, cerca de 2.500 pessoas participavam da comemoração no local. Logo depois, alguns veículos começaram uma carreata pela região central. Na Serra em Lages, mais festa. Centenas de pessoas foram às ruas em diversos pontos da cidade. E no oeste, em Chapecó, a comemoração foi na Avenida Getúlio Vargas, a principal da cidade. A festa começou logo depois do resultado final das eleições. Cláudio Prisco Paraíso, era a final de Copa do Mundo, Prisco. O pessoal realmente feliz. Pegou carona também no sentimento Bolsonaro no processo Carlos Moisés, né? Prisco, agora vamos dar uma olhadinha como é que foi este segundo turno nas principais regiões de Santa Catarina, nas principais cidades. Você já está vendo aqui e já vai encher a sua tela. Olha só, em Joinville, 75-24 para comandante Moisés. 3-1. 3-1. Olha, Blumenau, a maior votação nas grandes cidades de comandante Moisés. Fez 77-22%. Mais do que 3-1. E essa cidade de Blumenau, ela tinha candidato a governador no primeiro turno, candidato a vice-governador neste segundo turno e realmente o PSL fez uma votação histórica. E um terceiro que também era candidato a vice-governador que na ficou chapa fora, do MDB. Napoleão Bernardes. Exatamente. Florianópolis, o dobro, o comandante Moisés venceu com o dobro dos votos. Em Criciúma também uma votação expressiva, 3-1 também. Vamos ver os números então aqui. Até em Lages, terra de Raimundo Colombo, ele fez mais do que o dobro. Exatamente. E no Chapecó, que é a base eleitoral de Gelson Merizio, foi um pouco mais apertado, mas mesmo assim ele abriu 12 pontos percentuais. Merizio perdeu em Xaxim, pequena cidade próxima a Chapecó, onde nasceu, e Xanxerê, onde se elegeu pela primeira vez vereador e onde fez toda a sua carreira política. Ainda não se tem uma avaliação, mas dos 295 municípios catarinenses, parece que uma meia dúzia Merizio conseguiu ganhar em pequenas cidades. E ainda no campo percentual, chama a atenção a votação nacional de Haddad. Uma votação quase 50 milhões de votos. Aqui em Santa Catarina não foi boa, mas no país foi uma votação impressionante. Ele ganhou nos 9 estados nordestinos e em 2 do norte, Pará e Tocantins. O restante, todos os estados e Distrito Federal, ficaram com Bolsonaro. Agora, o detalhe é o seguinte, o que chama a atenção é que a vitória mais significativa dos 2 candidatos em todos os estados brasileiros foi em Santa Catarina para Bolsonaro. Haddad, que foi muito forte na Bahia, Pernambuco, Ceará, não chegou ao percentual que foi de Bolsonaro em Santa Catarina. Pois bem, aqui estão os números das principais cidades de Santa Catarina. É o seguinte, isso aqui para a montagem do governo pouco vai importar, porque não existe mais agora, pelo menos é para não existir, o mapa das urnas, a geografia das urnas que indicava até então os que ocupariam cargo no governo, a distribuição de verba e tudo mais. Esse foi o discurso de Carlos Moisés e que nós vamos indagar na sequência, que não haveria moeda de troca, nem secretaria, nem cargo comissionado, nem emenda parlamentar, nada. E é isso que ele terá que fazer para honrar a palavra empenhada e que mereceu essa expressiva votação. Prisco, dos pouco mais de 5 milhões de eleitores, hoje Santa Catarina tem 5 milhões e 68 mil, compareceram às urnas 83,13%. Isso representa 4 milhões
200.013 eleitores. Diante dessas informações, a gente já vê aqui, então, como é que ficaram os votos brancos, nulos e as abstenções. Brancos, 3%, nulos, 8%, e o que chamou a atenção aqui é a abstenção, 16%. Um detalhe importante, somando brancos, nulos e abstenção, dá mais do que a votação do segundo colocado. A soma disso é mais ou menos 1.350.000 votos. Isso. E Merizio bateu em 1.075.000 votos. O que explica essa abstenção de 16%? Quase Ela não está muito diferente 1 milhão daquela de pessoas. da média estadual, né? Inclusive, o que nós tivemos, que foi para presidente da República, é um número ainda inferior para brancos e nulos em relação à disputa estadual, mas ficou mais ou menos na média estadual e os nossos percentuais abaixo da média nacional. Agora, o brancos e nulos aqui mostra que o catarinense ele tinha interesse de votar, não ficou tão alto aqui, a gente chegou... Não, né, fez a opção, pequeno, fez aí a opção. muito pela onda Bolsonaro, né, pelo furacão Bolsonaro, que também levou junto Carlos Moisés. Exatamente. Foram 2 pontos, a onda Bolsonaro e o discurso pregado por Carlos Moisés de mudança de verdade, de virada em Santa Catarina. Tanto é que o MDB está no poder há 16 anos, o PSD há 12, sendo que os últimos 8 com o governador, correligionário de Merizio, que fazia parte da chapa majoritária como candidato ao Senado e ficou em 4º lugar. Então, o discurso de Moisés efetivamente foi acolhido pela população junto e acompanhado com a onda Bolsonaro. Tá ok, daqui a pouco a gente vai receber aqui no estúdio o governador eleito de Santa Catarina, que inclusive deve começar a transição de governo já. Ele antecipou aqui no estúdio do SBT Meio Dia que já pretendia fazer uma reforma administrativa com a aprovação da Assembleia Legislativa até dezembro. Daqui a pouco a gente vai questionar ele. Tá certo, Diane? Tá certo. Vamos seguir aqui. O presidente do TRE de Santa Catarina disse que foi uma eleição tranquila. Ontem, após a apuração, o desembargador Ricardo Roesler falou com a nossa equipe e faz um balanço desse segundo turno. O segundo turno, como eu venho enfatizando, dentro das previsões e de nossa organização, ocorreu dentro da maior normalidade. As 98 zonas eleitorais, 108 juízes participaram, 108 promotores eleitorais, 67 mil pessoas nas 3.700 praticamente locais de votação, 15 mil sessões, quase 16 mil urnas, à exceção de alguns atrasos pontuais em alguns municípios, inclusive menores, nós conseguimos, dentro da média das últimas eleições, responder de uma maneira muito eficaz, né? A resposta da totalização ocorreu também antes do previsto, inclusive. E daqui a pouco, aqui no SBT Meio Dia, vamos receber um novo governador de Santa Catarina. Você vai entrevistar o comandante Moisés junto com a gente. Aqui é diferente, você participa da entrevista, o telefone já está na tela. Mande o seu vídeo. Eu sou o Fernando Machado, de Florianópolis. Gostaria de saber, governador, o senhor vai investir em infraestrutura? A gente passa a pergunta para ele daqui a pouquinho, Diana. Prisco Paraíso continua com a gente porque também vai analisar como ficou a bancada dos deputados estaduais e federais e ainda a votação suplementar na cidade de Vidal Ramos. A gente volta já já.